Sejam bem-vindos a Crônicas de Concreto. Episódio 6. Formigas investigam cacos de vidro. Você poderia achar que elas estão formando uma casa nova com resto de árvores, ou até mesmo que buscavam alimentos para a sua comunidade. Porém, entretanto, contudo, todavia, as formigas que andam pelo cimento estudam a vida humana e seus comportamentos. Por dentre os vãos dos pneus, pelos fios da rede elétrica, por dentro dos semáforos com as suas luzes e suas lentes embaçadas, chegavam formigas para investigar a mais nova teoria daquela esquina. Uma enorme pilha de cacos de vidro próxima ao bueiro. O caso acabara de ganhar grande notoriedade e urgência. Formigas de outros quarteirões se aproximavam para estudar a origem dos cacos de vidro e entender o seu grande acúmulo da esquina. O caso precisava ser solucionado o mais depressa possível. Elas deveriam ser ágeis e precisas. Uma parte do trabalho já estava feita por um grupo de formigas locais da esquina. Cacos de vidro escuros já estavam alinhados em um lado da boca de lobo. Do outro lado estavam separados um vidro grosso e transparente. Porém, entretanto, contudo, todavia, o trabalho árduo e complexo estava na separação do vidro fino e transparente. Muitas peças de metal se misturavam àqueles pedaços de vidro. Poderiam ser lâmpadas, espelhos, lentes, mas ainda sem certeza da origem daqueles restos de matéria. O chão repentinamente vibrava como trovão e as assustou momentaneamente. Algumas se esconderam entre uma rachadura no concreto, outras ficaram próximas da boca de lobo, outras paralisaram antes de se aproximar do local. Porém, entretanto, contudo, todavia, todas faziam a mesma coisa. Assistiam às ações daquele humano naquela noite. Uma luz revelava a situação. Eram dois humanos. Um estava dormindo, talvez sem vida, talvez com um pouco dela. Chamaremos este humano de Sr. B. O outro, ágil e silencioso, foi o mais contemplado pelas formigas, o Sr. A. O humano ágil, o Sr. A, rapidamente pegou as pernas do humano que dormia, o Sr. B, e as guardou dentro da boca de lobo. Encaixou seu corpo perfeitamente para que fosse enviado para seu destino. Apenas com um empurrão, os pés do Sr. A mandaram o Sr. B para dentro da boca de lobo. O Sr. A voltou ao seu carro, de onde saiu, alguns segundos antes, e desapareceu. Para sempre. Nenhuma formiga, ou aquela esquina, veria o Sr. A novamente, em toda a sua existência. As formigas continuavam a sua investigação, agora com uma trilha sonora de gemidos ecoados por dentro da boca de lobo. Talvez Sr. B, talvez outra pessoa, um humano, certeza. Os vidros grossos e transparentes eram semelhantes ao carro do outro humano. Os vidros finos poderiam ser de relógios, garrafas ou até mesmo óculos de grau, semelhantes aos cacos de vidro escuro, que com certeza era de um par de óculos escuros. Talvez Sr. B usasse óculos escuros. O acidente foi repentino. As formigas não olhavam para cima, e nenhum humano olhava para aquela esquina. Os gemidos aumentavam intensamente e fizeram as formigas se alinharem na boca de lobo e observarem de seu fundo infinito. Uma mão surgia e quase esmagava nossas investigadoras. O desespero é instalado e o caos se espalha pelas formigas. O outro humano parecia querer destruir as pequenas formigas, porque as suas mãos agitadas tinham sede de agarrar qualquer coisa. Seus urros nervosos clamavam por algo. Seus olhos apareceram na janela da boca de lobo. Aquele par de olhos tinha medo e desejo pulsando intensamente. Sr. B acordara com sede ou fome, pois a sua força era maior do que seu próprio corpo. Aquele humano, com uma força abismal, tentava abrir a boca de lobo por dentro. Fisicamente, ele não tinha 8 vezes mais força do que o seu próprio corpo, como as formigas. Porém, entretanto, contudo, todavia... Episódio 7, Tampinha Premiada. Uma tampinha premiada chega no bueiro.
Temos várias outras adversidades nesse incrível mundo de sobras que um bueiro nos oferece. A tampinha dourada brilha no meio daquele esgoto. Chicletes mascados, bitucas de cigarros, papéis de bala, balas não comidas, palitinhos de pirulito, o resto da sobra que foi usado. A tampinha dourada não conhecia essa parte do mundo. Fica assustada com seu próprio brilho diante de lugar como aquele bueiro. Não se preocupe, minha filha, logo seu brilho vai embora. Alguém diz. Ela, assustada, fica parada em seu canto, esperando a garotinha recuperá-la. Sim, uma garotinha comprou um delicioso refresco e achou uma tampinha premiada. Nela vinha escrito: "Parabéns, você é especial." Nem a tampinha, nem a garotinha sabiam exatamente o que aquilo significava. Mas ser especial nos dias de hoje é algo muito especial. É um título dado apenas de empresas para clientes ou de vovós para netos únicos. Logo serei salva. Tem alguém que se importa comigo. Eu não sou como vocês que estão apodrecendo aqui, disse a especial tampinha dourada. Ela tinha ido longe demais. Evite certos assuntos ao chegar assustado num ambiente nocivo como um bueiro. Estamos num lugar onde o esquecimento de essências nos indivíduos é rotina. Pobre tampinha dourada, não sabia o caos que teria iniciado. Uma algazarra afetou aquele bueiro. As bitucas de cigarro furiosas urravam que eram tão especiais, mas tão especiais, que literalmente não era possível viver sem elas. Para completar, todas elas tinham sido beijadas pela moça da janela da frente. As outras tampinhas, não douradas, relatavam que cada cor é especial em si. Não é só porque você é dourada ou prateada que pode se sentir melhor que os outros. Seu brilho, com o tempo, se apaga. E você não teria feito nenhuma amizade para passar os seus dias sem brilho. Excrementos e galhos de árvores não diziam nada naquele burburinho, só esperavam a sua decomposição para partir dessa para uma melhor. E as baratas, as baratas estavam para lá para passar suas férias, adoravam ver a confusão. Eu sou especial, eu sou dourada, eu posso ser trocada por um ursinho de pelúcia. Uma gargalhada geral se instaura. Todos abrem caminho para um ursinho de pelúcia escorado na parede do bueiro. Ele ri. Acena para a tampinha com um deboche que se confunde com tristeza. Ah, querida, estamos num bueiro, tudo é possível. Quando eu digo tudo, eu realmente quero dizer tudo. Aquele ursinho realmente parecia ter passado por muita coisa na vida. Sabe, aqueles ursinhos que um dia foram rosa, mas um rosa clarinho bem suave. Ele tinha sido daquela cor, dava pra ver nos seus olhos que a sujeira tinha mudado ele de fora pra dentro. Ouvimos um estrondo. A tampinha se assusta, todos riem dela. Alguém diz que pode ser que chova hoje, e aí sim a tampinha dourada iria saber o que seria uma festa. O que eles não contavam é que o estrondo era um pé pisando em cima do bueiro. Um olho se revelava do outro lado da boca de lobo. Todos se calavam. Um olho os observava e diz: "Mamãe, tá aqui! Mamãe, tá aqui!" Era a garotinha procurando sua tampinha premiada. Um outro olho surge, mais velho. Parecia com o anterior, mas mais velho. Ouvimos um berro terrível, um berro vindo do segundo par de olhos. O berro tinha visto alguma coisa naquele bueiro que precisava ser gritado. Algo além das tampinhas premiadas e ursinhos de pelúcia esquecidos. Algo que, mesmo na chuva, precisa ser revelado para aquela esquina. Episódio 8. Graminha que nasce do concreto. Gatos corriam, tampas eram jogadas de garrafas de cerveja, refrigerantes e refrescos premiados. A esquina do bairro tinha um dia como outro qualquer se não fosse pelo acidente na boca de lobo. Bituquinhas de cigarro eram descartadas nas calçadas a todo momento pelos humanos curiosos. As pombas estavam mais espertas e observavam a esquina sentadas nos fios de telefonia. Muitos cacos de vidro, muito lixo e um odor que afligia o bairro, vindo daquela esquina.
Carros de bombeiro, ambulâncias, algumas viaturas de polícia e muitos seres humanos ao redor daquela esquina. E a esquina? Um gigantesco buraco foi aberto em toda a esquina, cratera oriunda daquela boca de lobo. Os moradores dos prédios estavam em suas janelas, os comerciantes nas pontas dos pés e um burburinho em torno do ar poluído da cidade quando o primeiro corpo foi retirado daquele buraco, oriundo da boca de lobo. Não tinha cor, não tinha idade, não tinha peso, não era ninguém além de alguém sem identidade. O segundo corpo fez um grande burburinho. Policiais eram cada vez mais grosseiros com os moradores que tentavam avançar o mais próximo possível daqueles corpos. 3, 4, 5, menos burburinho, os corpos saíam do buraco da boca de lobo totalmente desfigurados pela água, esgoto, dejetos, por tudo que tinha ali embaixo. 6, 7, de alguma maneira é possível afirmar que a merda que os humanos fazem tira sua própria identidade. Uma formiga subia em mim para observar a situação. Confesso que eu tinha um lugar preferencial para acompanhar a situação se desenrolar. 8, 9, totalmente sem burburinho. Eu poderia ter sido arrancada por algum moleque mimado ou até mesmo na abertura do buraco. Eu quase fui. Os humanos pararam de abrir o buraco 1 metro antes de me atingir. Eu ficava no degrau da banca de jornal, atrás da boca de lobo. Outra formiga se aproximava. Percebo que não estou mais sozinha. Um grande batalhão de formigas assiste comigo à exumação dos corpos. Acreditava ser o 10º. Sou corrigida por uma formiga. 23. O céu claro daquele dia não condizia nada com o nosso sentimento. Um sol lindo, arrebatador. Um céu claro, sem sinal de chuva. Ainda bem, não suportaria mais chuvas. Foi culpa da última chuva eu ter perdido meus colegas de concreto. Sim, a chuva fez aquele ser humano ser atropelado por outro. Por causa da chuva e talvez daquela garotinha e da sua mãe é que abriram essa cratera na esquina. A Joelma morava ao lado da boca de lobo, sim. Foi a primeira a ser decepada quando abriram o bueiro. Esses corpos já estão mortos. A Joelma tinha toda uma vida pela frente, uma troca muito injusta. Eles não farão fotossíntese. Espero pelo menos que não entupam mais outras bocas de lobos, porque aposto ter outras Joelmas por aí. Até mesmo Martinelli, que nasceu do outro lado da rua, foi arrancado. Uma plantinha tão linda. O buraco aberto afetou as 4 esquinas. Foi realmente sorte eu ter sobrevivido a essa cratera. Alguns dias se passaram. Os humanos não pararam. Eles suplantaram aquilo. Não olhavam mais para a retirada dos corpos. Só paravam para tirar fotos. E seguiam seu caminho. As formigas passavam por mim todos os dias. Fizemos amizade. Elas perderam algumas delas. Eu perdi Joelma e Martinelli. As formigas me informaram o número de corpos todos os dias. Ontem a conta era mais de 50 e sem previsão de fim. Nós vimos um deles sair do bueiro. Ele tinha alguma coisa nos olhos, uma força descomunal. Mas o seu corpo não era capaz de fazer o que essas máquinas fizeram. Ele tentou, mas nunca sairia sozinho. Ele achava ter uma força maior do que o seu corpo. Um humano com alma de formiga. Sozinho ele não seria capaz. Nós não poderíamos ficar olhando aquela pessoa com alguma coisa nos olhos, querendo sair do esgoto e simplesmente não fazer nada. Então as formigas seguiram sua viagem. Eu sigo pensando em Joelma, minha amiga, uma plantinha linda que nasceu em cima da boca de lobo. Ela era pacífica, verdejante, bem robusta. Daria uma bela árvore. Essa rua é repleta de árvores e talvez Joelma pudesse ser uma delas. Eu nasci no degrau da banca de jornal. Estou com meus dias contados, assim que incomodar algum humano, já era. Joelma poderia ter mudado o mundo, se tornado uma árvore enorme e impedido aquela vala de humanos sem identidade que hoje é a atração turística do bairro. As raízes dela podiam sentir aqueles corpos. Uma formiga passa conversando com a outra sobre isso e elas têm razão, ela poderia sentir aqueles corpos e nada fez. Porém, por mais que eu quisesse pensar em Joelma, o pensamento veio em minha direção. Quem estaria embaixo das minhas raízes? De quem que eu estou me alimentando? Onde que eu fixei moradia? Eu escolhi passar o resto das minhas fotossínteses aqui. E essas árvores
Cresceram fixando raízes nas estruturas dos prédios. Eu não quero ficar embaixo desse concreto podre com o resto de gente humana. Talvez nem eu mesma soubesse o que aconteceria. Talvez ninguém soubesse. Nem os chicletes que ficam grudados ou as bituquinhas de cigarro jogadas ao léu. Uma pequena graminha nascida ou crescida no asfalto resolver arrancar as suas raízes e buscar uma terra fértil para chamar de sua. Uma terra onde crescer e gerar frutos não fosse alimentado por sangue e lágrimas de outrem. Me decidi. Arranquei as minhas raízes. Sem saber caminhar, saí andando pelo asfalto. Pela primeira vez desde a cratera, daquela esquina paralisou para me assistir. A pequena graminha vai caminhar. Os humanos se interessaram por mim. Se aglomeraram como fizeram ao ver o primeiro corpo. Cambaleante e totalmente sem jeito, eu fui andando, em direção de algum lugar que ainda não conhecia. Eu sinto o silêncio e os olhares à minha volta. Gatos, formigas, pombas, tampinhas e o resto. Todos completamente paralisados. Eu olhei para essas árvores grandiosas e completamente velhas e achei que elas ficariam me contemplando. Como diriam as formigas, porém, entretanto, contudo, todavia, não ficaram. Um tremor vibra a cratera, uma gritaria humana se generaliza e, para minha surpresa, tudo que era verde se mexe violentamente. O cansaço de todos esses anos era quebrado no tronco e nas folhas daquelas outras árvores que, assim como eu, arrancaram as suas raízes para trilhar o seu caminho longe da cratera. Os prédios rachavam, os humanos corriam e gritavam sem qualquer objetivo, apenas estavam desesperados. As árvores se juntavam a mim. Uma delas me colocou no seu galho. A caminhada seria longa, obviamente, e aquelas raízes nos tirariam da cidade o mais breve possível. De todas as janelas daquela esquina era possível ver a floresta revoltada com a sua selva. As copas das árvores passavam na frente dos humanos que, para minha surpresa, moravam em espaços minúsculos apertados entre o cimento. O olhar deles era algo singular, talvez não entendesse o nosso grito de liberdade, talvez quisessem ecoar o mesmo brado, o que lhes faltava, não sabia. A brisa que sentia do caminhar me atraía maior atenção. Deixamos uma cratera maior naquela esquina, era possível sentir um tremor, sacudir a cidade. Quem mais estaria se juntando a nós? Quem mais viria caminhar conosco? Passei alguns minutos tentando imaginar quem viria, por qual motivo, até que em certo momento percebi. Que seja por nós ou por eles, mas que seja por algum motivo maior do que o presente. Este foi Crônicas de Concreto parte 3 com os episódios 6, 7 e 8. E assim encerramos Crônicas de Concreto, um podcast ficcional criado especialmente para satirianas a partir de uma obra literária, Crônicas de Concreto. Para mais informações sobre o artista, Guilherme Trindade, vocês podem acessar o Instagram, @GuiTrindade. Para fazer a sua contribuição voluntária, por favor, acessem essa chave Pix e façam a contribuição que acreditarem ser mais justa para o trabalho ou para a continuidade desse projeto autoral. Muito obrigado pela presença e tenham um bom festival.